E hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da informação. E o que nós vamos falar hoje sobre o poder da informação? Na verdade, tem várias coisas. O poder da informação diz respeito a criar, a gente ver a vida talvez com alguns problemas ou talvez até algumas soluções. E o que eu estou querendo dizer com isso? E o que isso tem a ver, na verdade, com as sessões de bioalinhamento, com as sessões terapêuticas, enfim. Na verdade tem tudo a ver. E a informação muda tudo, a informação muda a nossa biologia, muda o nosso estado emocional. E aí o que nós podemos fazer com a informação? Descobrir exatamente, é isso que a gente faz numa sessão de bioalinhamento, descobrir o que é que o paciente, quais são as informações adicionais que talvez muitos profissionais da área da saúde ou muitos terapeutas ainda não estabeleceram como protocolo dentro da sua sessão, que vai além de perguntar o que é que você sente. Às vezes talvez são perguntas simples, como por exemplo, o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas. Então é disso que eu falo, o poder da informação, né? E para se chegar até isso, para chegar ao que a gente coloca dentro de uma sessão terapêutica, de uma sessão de bioalinhamento, nós estudamos os maiores nomes de biólogos, de cientistas, de pesquisadores que trabalham com o poder da informação. E isso é bastante interessante porque cada vez que a gente tinha informação, parece até redundante, mas cada vez que a gente adquiria mais informação, a gente queria um pouco mais, saber um pouco mais, aprofundar nesse assunto, porque isso ia trazendo mais e mais conhecimento. Mas de quem que eu estou falando? Quem serão essas pessoas mundialmente conhecidas? Olha, a começar por um cientista pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele fala bastante sobre o poder da informação. E o que é legal é que ele conseguiu comprovar de forma científica. Como que isso acontece, o poder da informação? E sabe o que é mais legal? É que mesmo que você seja cético com esse assunto, mesmo que você duvide sobre isso, o poder da informação, no YouTube tem vários vídeos que mostram como você aí dentro da tua casa, com as coisas que você tem, inclusive experiências com grãos de arroz cru, e aí que você vai fazer uma série de experiências, mas inclusive você pode fazer a qualquer momento na sua casa. Então beleza, né? E a informação é isso, é inclusive o questionamento. Você não precisa concordar comigo, concordar com o Masaru Emoto, mas você pode tomar as suas próprias conclusões. Se for verdade tudo que ele fala, você consegue replicar dentro da tua casa as experiências que ele fez. De tão simples que nos mostra o quanto pode ser poderoso o poder da informação. Isso é incrível, gente. Ele fez, claro, pesquisas muito mais complexas do que isso, para se chegar a essa conclusão. E por isso que assim, eu não sou cientista, eu não sou biólogo, eu não sou físico, mas eu me baseio nesses grandes nomes de pessoas que realmente modificaram o mundo através do poder da informação. Então a informação, o que eu digo, a informação muda tudo. A informação muda tudo. É o que determina se você vai adoecer ou se você vai entrar num processo de cura. Então olha que interessante. Então a referência que eu estou dando aqui, por exemplo, do Masaru Emoto, é porque facilmente você pode entrar lá no YouTube e ver vários vídeos de experiências e fazer na sua própria casa. Não precisa fazer, obviamente, as pesquisas profundas e não precisa ser muito inteligente para chegar à conclusão de que a informação realmente é capaz de mudar um estado de qualquer ser vivo, de qualquer natureza e muito mais da nossa biologia. E quando nós começamos a entender esses fatores, aí começa a ficar mágico. Aí as coisas começam a tomar grandes proporções, porque não se restringem apenas às experiências. Quando a gente leva isso para o nosso corpo, e o interessante é que nas experiências do Masaru Emoto ele mostra exatamente isso. Como nós podemos usar isso para a nossa vida, na nossa vida diária, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida social, profissional, não importa. O que acontece é que o poder da informação, ele modifica uma série de fatores e inclusive a nossa biologia. Aí entra os estudos de um outro pesquisador, um biólogo, na verdade, escritor de vários best-sellers. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Bruce Lipton. Bruce Lipton é praticamente um papa, né, da biologia. O Bruce Lipton revolucionou
a ciência da biologia quando ele escreveu a Biologia da Crença, mostrando que há por trás como a biologia, como as nossas crenças modificam a nossa biologia. E as nossas crenças, elas são formadas a partir de quê? De informação. É a nossa informação mudando a biologia. E é exatamente aí que nós trabalhamos com o bioalinhamento. É exatamente aí que o bioalinhamento atua, no poder da informação. Primeiro, descobrindo o que é que aconteceu antes do início dos sintomas, e segundo, o que é que o paciente faz agora, no momento presente, o que ele consegue, o que ele é capaz de fazer. E aí a gente consegue dar uma nova informação para ele, que determina se ele fica na percepção dele, se ele agora, com essa informação, ele continua nesse estado crônico, sei lá, ou agudo que ele tem, ou determina se ele vai entrar num processo de autocorreção, é a autocura. É o processo, é um processo interno que acontece, mas a partir de uma informação. E aí a gente fala, nossa, por que é que eu não descobri isso antes? Teria evitado ou transformado muito antes a minha vida. E é bastante interessante, gente, quando a gente começa a fazer essas conexões de informação, então a gente começa a entender muita coisa. Por exemplo, olha, o meu sogro, por muitos anos, ele foi fumante. E de várias carteiras durante um dia, várias carteiras de cigarro. E num dia, e a minha esposa já tinha pedido para ele parar de fumar, então já tinha chegado vários tipos de informação, mas não aqui seria transformadora. Qual foi a informação transformadora na vida dele? Foi que um dia ele começou com uma rouquidão, perdeu a voz do dia para a noite, e aí ele foi ao médico e o médico disse para ele, olha, se o senhor não parar de fumar agora, o senhor é um sério candidato a ter câncer de laringe. E aí olha que interessante, essa informação foi a informação chave para ele, foi a informação que fez ele mudar a percepção, foi a informação que ao mesmo tempo foi chocante, mas que transformou a vida dele, mudou a biologia. Por que eu falo que mudou a biologia? Porque ele nunca mais colocou um cigarro na boca. E ele fala assim, claro que eu tive vontade. E aí nunca mais ele colocou um cigarro na boca. Mas assim, porque tinha um propósito maior. E esse propósito maior é que foi interessante. Então a gente precisa, você quer transformar a sua vida ou ter a sua vida transformada, você precisa mudar, tem que ser uma informação que tenha um propósito a mais na sua vida. Tem que ter uma informação que seja suficientemente grande para você ter uma transformação. Não que tenha que ser trágico, obviamente, não que tenha que ser, mas tem que ser impactante. O impactante pode ser para o bom ou para o ruim. Quer ver uma informação? Se você está aí, estiver com alguma dor, qualquer dor, pode ser uma dor no dedão, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor no estômago, ou você está com tosse, se você está com algum desconforto, nesse momento agora, se está acontecendo, e você receber uma notícia que você acabou de ganhar uma viagem com acompanhante, com tudo pago, hotel, passagem, tudo pago, tudo all inclusive, né? Tudo incluso, você não tem que tirar R$1 do bolso, muito menos $1. E você ganhou uma viagem com tudo pago, com acompanhante para Miami. Você vai para Miami Beach, você vai fazer compras, você vai se divertir. Você acabou de receber essa notícia agora. Essa informação, eu duvido que não muda a vida de uma pessoa. Não vai tirar a dor, talvez. Não vai tirar a dor, mas vai aliviar um monte de desconforto que você pode estar sentindo, porque o foco vai em outro ponto. O seu cérebro, ele cria conexões novas, já visualizando o que vai acontecer. É uma informação impactante, mas é uma informação, nossa, extremamente boa. Eu duvido que não mexeria com a vida de qualquer pessoa dessa forma, sendo dada dessa forma. E aí, então, o que acontece? A biologia muda. Não exatamente que vai parar a dor, mas funciona como um analgésico, porque o foco vai para outro lado. E aí é incrível as modificações que acontecem. Então, olha só o poder da informação. E através das experiências lá do Masaru Emoto, que qualquer um pode ter acesso pela internet e pode replicar essas pesquisas, né? Essas experiências em casa, porque não precisa de um material especial. Às vezes é arroz cozido e você fazer algumas coisas, é muito simples. Isso é feito com crianças em escola. E algumas escolas adotaram essas experiências para as crianças entenderem o poder da informação. Então,
o que o Masaru Emoto fez, basicamente, né? Coloca num vidro, num pote fechado, arroz cozido e coloca uma etiqueta com a palavra amor, por exemplo. Em outro pote, o mesmo arroz cozido, só que outra porção, mas do mesmo arroz, escreve a palavra ódio. E as crianças, elas chegam e falam palavras de amor para esse pote que está, palavras de carinho para esse pote que está com adesivo escrito amor. Palavras de carinho, eu te amo, eu gosto de você, você é muito especial. E ao contrário, faz para o pote que está com a palavra ódio. Você é feio, eu te odeio, você é asqueroso, eu não quero estar perto de você. Então são apenas, entre aspas, apenas informações, mas que chegam nesse grão de arroz. E aí o que acontece é fantástico. Eu convido você a fazer essa experiência, porque por mais que você não acredite, sinto muito, mas contra fatos não há argumentos. E aí prova que existe algo a mais que de repente nós talvez não tenhamos talvez nesse momento, algumas pessoas não tenham nesse momento, uma compreensão da amplitude. Mas que é possível, mas que é replicável, e toda vez que você fizer dessa mesma forma, essa experiência vai acontecer, vai ter o mesmo resultado. Então, o que dizer? Tem algo mais. Então, pelo menos tem que abrir a cabeça, já dizia Einstein, né? A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. E por que é que ele chegou a essa conclusão? Por que é que ele diz isso? Essa é uma palavra bonitinha para choque de carro? Que nada, essa é a mais pura verdade. A partir do momento que você tem uma nova informação, você criou sinapses no seu cérebro e essa informação amplia o teu conhecimento, amplia o teu campo de visão. Isso acontece quando você aprende a dirigir carro ou moto, aprende quando você passa por alguma doença, você não sabia nada e aí você, por exemplo, pega uma dengue e aí você passa a ser, entre aspas, um expert de dengue, porque você passou por aquela experiência. Isso vale quando você tem um animal de estimação, você passa a ser um expert, entre aspas, obviamente, sobre bichinhos de estimação, pelo menos daquela raça tua. Então, essa raça é chata, essa raça é muito dócil, e aí vai, mas isso amplia a sua consciência, isso é inegável, isso não tem como ninguém negar. Então assistam essas experiências no YouTube, que vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. E é muito, muito, muito bacana, porque te traz um questionamento. E por que traz um questionamento? O seguinte, olha, o Masaru Emoto, ele percebeu que as moléculas de água, elas ficavam deformadas, elas adquiriam certas formas dependendo do estímulo. Então, quando eram estímulos positivos, como amor, como gratidão, como oração, quando era esse tipo de estímulo, a molécula da água congelada que recebeu esses estímulos, ela tinha um formato muito harmônico, sempre muito bonito e, de certa forma, agradável aos olhos. Porém, quando era exposta a informações de agressão, de morte, de alguma coisa que seja ruim, essa molécula de água, após congelada, o que se observava era que ela ficava toda degradada. Então, assim, nossa, é incrível. E aí, qual é a conclusão? Beleza, que pesquisa interessante, mas e daí? O que isso influencia nas nossas vidas? Gente, nós somos compostos por mais de 80% de água. O nosso corpo é composto por mais de 80% de água. Então imagina, quando nós somos expostos a informações de amor, ou informações de ódio, ou informações de um muito obrigado, um bom dia sincero. O que você está fazendo pelo próximo e o que você está recebendo? Então olha só que interessante. Aí que nós podemos analisar, que nós podemos excluir algumas informações da nossa vida, e isso inclui lembrar. Nossa, fulano falou hoje cedo para mim aquilo, nossa, aquilo não sai da minha cabeça. E o que é que você está fazendo para modificar isso? Muda a informação. Começa a lembrar então de informações que são agradáveis para você. De repente o seu casamento, de repente uma festa de aniversário, de repente o seu neto. Então o que é que você manda de informação para você mesmo? E você é o responsável por isso. Não pode ser mais ninguém. Isso se chama autorresponsabilidade. É um controle que nós podemos ter sobre a nossa biologia. Dalton, é pensar positivo? Não.
Não é pensar positivo. Pensar positivo ajuda. O que eu estou falando aqui é sentir positivamente. Pensar é uma coisa, é um abstrato, parece que está fora. Agora, sentir, isso mexe com todas as minhas moléculas, com todas as minhas células. E o resultado não pode ser outro, a não ser você, as suas células todas harmônicas, os seus átomos todos harmônicos. Isso se traduz em saúde. É muito simples, gente. Colocando de uma forma... Aqui eu não estou com a pretensão de ser um cientista, um biólogo ou tomar o lugar de um físico. Aqui eu estou explicando de forma, claro, bastante rasa e resumida. Isso aqui não é um simpósio, não é um congresso. Mas o que eu estou repassando para vocês é de uma forma simplificada, assim como eu entendi. Eu achei bastante simples a pesquisa, porém bastante profunda e que é acessível a todos nós. E se você de repente é mais cético e fica a par, fica de olhos, mas isso é teoria, isso não é comprovado. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: vai lá no YouTube, digita Masaru Emoto, pesquisa de Masaru Emoto, moléculas da água de Masaru Emoto, você vai ver a pesquisa e você pode replicar essa pesquisa. Então fica o convite. E aí o Bruce Lipton fez essa conexão. Ele conseguiu mostrar que a biologia, que as nossas crenças modificam a nossa biologia. Uau, nossa! Então, peraí. Então quer dizer que, por exemplo, quando minha mãe falava para mim, não sai na chuva porque você vai ficar resfriado, isso se tornou uma crença que acaba comandando a minha biologia. Porque, olha, pensa comigo. Fala a verdade, pensa comigo. Qual é o mal de se tomar um banho de chuva? É água. E por que você fica resfriado? Claro, porque você acreditou, veio de uma autoridade, a sua mãe. Isso veio de uma pessoa que é muito maior que você via como uma autoridade máxima na sua vida. É a sua mãe dizendo. E adivinha o que acontece? Não sai na chuva que você vai ficar resfriado. E claro, você acabava indo, só querendo aqui ilustrar para vocês que isso se tornava uma crença e acabava modificando a nossa biologia. E o que acontecia? A crença se concretizava, que era acabar ficando resfriado. Porque se a gente passa para analisar, para analisar agora, adultos, né? O que tem a ver uma água? Dalton, mas eu tenho uma informação adicional. É porque a chuva, ela é fria. E a chuva fria, então... aí depois você tomava um ventinho frio, ficava resfriado. Mas espera aí, você toma banho quente no frio? Fiz a pergunta errada. Você toma banho quente no calor? Você toma banho gelado. O que acontece? A gente ia para a beira do rio, água muitas vezes gelada, banho gelado, e aí vai. E aí saía do sol, eu lembro que eu ia para a piscina do clube e ficava pulando lá, ficava o dia inteiro. Aquele choque térmico, entre aspas, né? Sol e gelado, sol e gelado. Se fosse assim, ninguém podia fazer sauna. Você faz a sauna lá, um quente, né? Tanto faz a sauna quente, tanto faz a sauna úmida ou seca, mas é aquele calor infernal, você sua, e vai lá e toma um banho geladésimo. Se fosse assim, você ficava gripado na hora. E por que não acontece isso? Porque é outra crença. Por quê? Desde que eu conheço sauna, por exemplo, é assim, normal, é assim. Não tem uma crença de que você vai ficar doente, de que vai ficar com paralisia facial ou o que quer que seja. Entenderam? Então a crença, ela modifica muita coisa. Quantas pessoas acabam tendo quando adultos, tem essa questão das manias, né? Então, antes de sair de casa, conferir tudo, é aquela coisa, como se fosse pegar fogo a casa, se um dia não passar conferindo todos os botões do fogão, passar conferindo se tudo está desligado, se o ferro está desligado, essas coisas, entenderam? Então, as crenças, elas são limitantes, muitas vezes. E o que é que determinam as crenças? O que é que determina a nossa biologia, na verdade? As crenças. E o que é que determina as crenças? A informação. Então a informação, ela comanda tudo. Por exemplo, olha, vocês querem ver uma coisa? Saiu outro dia uma informação que ia faltar, os caminhoneiros estavam em greve. Quando teve essa informação, o pessoal começou a falar, nossa, vai parar de entregar as coisas no mercado, vai parar de entregar isso e aquilo, vai faltar comida no mercado. O que é que aconteceu? Olha a informação. O que é que aconteceu? Um caos. Por quê? Todo mundo começou a correr no mercado, fazer estoque de arroz, fazer estoque de feijão, de não sei o quê. Mas e aí? No final das contas, teve lugar que realmente assim, quase não sofreu
com falta de estoque. Então não chegou a faltar realmente o arroz. Mas o que aconteceu? De tantas pessoas comprarem, então se a pessoa comprava um pacote, ela comprou 3, comprou 4, começou a faltar porque ela comprou a mais. E ela comprando a mais, faltou para outra pessoa. Então acabou no mercado porque as coisas, a informação fez mudar. A informação fez isso tudo ter um novo comportamento. Agora, o que eu estou falando aqui é sobre biologia. O que eu estou falando é sobre biologia. Como tudo isso muda no nosso corpo. O que eu passo para vocês, gente, é tudo baseado em evidências clínicas, em estudos científicos, em renomes, em pessoas renomadas no mundo inteiro, não só no Brasil. E admiro e reconheço todos os cursos que nos trouxeram até aqui, porque são esses conhecimentos que fizeram mudar a minha vida, do Adailton, e nós encontramos um propósito de vida, que é ajudar as pessoas a transformar vidas através do poder da informação. E o poder da informação foi o que nós organizamos e formamos uma sessão de bioalinhamento. A sessão de bioalinhamento, ela se divide em 3 partes. Então o que a gente faz? Por exemplo, só para vocês entenderem, para quem não tem ainda contato com bioalinhamento, a primeira parte a gente faz uma anamnese para descobrir como o porquê a doença se instalou, por que a doença se originou. Porque ela não surgiu do nada. Surgiu, nasceu, é igual, gente, olha aqui, ó. É igual aqui no asfalto, jogar uma semente aqui, ela vai nascer. Não vai. Teve um propósito, alguma coisa aconteceu, tem que ter um terreno propício. E qual foi esse terreno? Porque nós temos um sistema imunológico todo completo e que é altamente eficaz. Então, surgiu? Não surgiu. Sinto muito, mas tem que ter uma informação que ativa isso tudo. Uma informação inesperada, impactante, que é vivido de forma chocante, que mexe, por isso mexe na sua biologia. E aí, através das pesquisas do Masaru Emoto, através das pesquisas do Bruce Lipton e através da confirmação também da física quântica, que são os estudos do Amit Goswami. Nós temos todo esse conhecimento, através dessas informações nós conseguimos fazer toda essa conexão e falar, nossa, como que ninguém descobriu isso antes? Como que ninguém coloca isso numa terapia? Como que ninguém pratica isso? Porque isso é rico demais, isso é muito valioso, essa informação. Olha só, o poder da informação é valioso demais. E não seria justo porque, nossa, nós conseguimos organizar essas informações, vamos pegar isso para nós, vamos reter essa informação. Você é louco. Se os grandes nomes que estudaram tudo isso colocaram isso em exposição através de livros, através de filmes, através de estudos científicos, através de artigos, através de prêmio Nobel, que eu e a Adailton nós vamos reter? Por que é que nós vamos reter uma informação de uma organização que nós fizemos de todo esse conhecimento? Não faz sentido algum. É a mesma coisa de jogar no chão todo o conhecimento desse pessoal. Não faz sentido algum. Por isso que nós encontramos como missão de vida levar isso para o maior número de pessoas, para que não só profissionais da saúde ou terapeutas tenham esse tipo de conhecimento, mas que seja acessível de uma forma que todo mundo possa entender. Assim como as pesquisas do Masaru Emoto, por exemplo. Assim como qualquer pessoa, quando pega o livro do Amit Goswami, ou do Deepak Chopra, ou do Bruce Lipton, consegue entender. Claro que alguns mais, ou de uma maneira mais profunda, outros de uma maneira mais rasa, mas sempre agrega uma informação adicional, sempre faz sentido. Qualquer pessoa pode pegar um livro desses e entender e falar, nossa, essa parte eu entendi, e isso modifica um monte de coisa que eu aprendi quando criança. Isso modifica as crenças. E como eu disse para vocês, as nossas crenças comandam a nossa biologia. E o que é que cria as crenças? Repito, pela 10ª vez, repito para vocês, o que é que faz uma crença? É a informação. Então o poder da informação é gigantesco. Isso é bastante simples. Por que eu falo simples? Quando a gente aprende a usar o poder da informação, nós conseguimos modificar a nossa biologia. Então, olha, tão simples, às vezes parece que não tem tanto poder. Mas olha, quer saber de uma coisa? Mude o foco. Então, toda vez que você se ver numa situação que para você ficou chateado, você ficou incomodado, você ficou estressado, incomodado com aquilo, pense, olha só, poder da informação.
pense. Então é preciso ser inteligente, usar o poder do teu cérebro, do seu conhecimento, das suas experiências. Pense em 3 coisas que você passou na sua vida que foram extremamente impactantes, que foram extremamente agradáveis. Então eu, por exemplo, eu passei já aos 8 anos de idade, por uma festa de aniversário surpresa com todos os colegas de escola. Eu e meu irmão passamos por essa experiência e nós nunca até então tínhamos tido uma festa de aniversário. E essa festa de aniversário, nós chegamos na cozinha da nossa casa e estavam todos os amigos de escola e tinha 2 bolos com cara de palhaço, no formato de cara de palhaço. Olha só como é que isso foi impactante para mim, uma lembrança extremamente agradável. E um era um palhaço com um chapéu azul e o outro palhaço com um chapéu amarelo. Então olha que interessante, além de ter uma festa de aniversário surpresa, ainda tinha um bolo para cada. Não tinha, como poderia melhorar? Um bolo para cada, representando minha mãe, meu pai, eu não sei exatamente, ou minhas irmãs, quem organizou tudo isso, mas assim, foram extremamente felizes, que isso, acho que foi a melhor festa de aniversário da minha vida e que eu sei que eu vou lembrar pelo resto da vida. Então isso, olha, impactante, inesperado, mas extremamente agradável. E claro, quando você lembra de uma situação que é nesse perfil, nesse cenário, não tem como a sua biologia não trazer todas aquelas sensações que estavam presentes lá, ainda que aos 8 anos de idade. Hoje eu tenho 42. Olha só, passaram-se já alguns anos. Mas a sensação só de lembrar, só de eu estar falando aqui para vocês, olha, naturalmente a minha expressão facial começa a mudar, naturalmente a minha bioquímica está mudando. E aí, olha só, são crenças. Isso é uma crença positiva que eu tenho dentro de mim. Então, por que não acessá-la em momentos em que eu me sinto que eu não estou... que parece que existe alguma falha na minha biologia? Por que não acessar? Imagina acessando 3. Então, eu te convido a fazer essa experiência. Acesse 3 informações que para você é extremamente agradável. Porque aí a sua biologia começa a ter modificações. E aí você começa a perceber que você sim tem essa capacidade de acessar, de mudar o seu estado emocional. E mudando o seu estado emocional de forma inteligente, você já sai de uma situação que talvez te levaria para uma doença. Ou no mínimo ficar... Para que você vai ficar cozinhando dentro de você aquela informação desagradável? Para que você vai ficar cozinhando, alimentando aquilo, né? Alimentando. Ai, nossa, eu não esqueço o que o fulano falou sobre mim. Ai, porque lá atrás aconteceu isso e aquilo. Ai, porque eu deveria ter feito diferente. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem um momento agora. Você tem o presente. Um momento presente agora, onde você pode fazer tudo diferente. Inclusive para melhor. Então essa situação, eu posso levar essa experiência para fazer... Eu não tenho filhos, mas posso fazer algo por um sobrinho, e não precisa ser exatamente transferir esse conhecimento, essa sensação para criatividade, né? Nossa, foi extremamente interessante, foi extremamente agradável. Eu posso transmitir, eu posso modificar então e posso mudar a vida de um monte de pessoas, né? Então o poder da informação, ele cria o seu mundo. Então qual é o mundo que você está vivendo? Eu pergunto para você. Isso é uma informação, eu estou instigando uma informação, estou tentando extrair uma informação de você. Qual é o mundo que você vive? Que você aí, agora, olha para você, olha para o teu mundo. Como é que é o teu trabalho? Como é que é o seu relacionamento profissional? Como é que é o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou namorado, ou namorada? Como é que é o seu relacionamento amoroso, né? De uma forma para englobar todo mundo. Como é que é o seu relacionamento com as pessoas, com seus amigos? Como é o relacionamento com o seu mundo? Porque, sinto muito, mas é o mundo que você criou. E aí, então, beleza, nossa, mas meu mundo então é a porcaria. Não, peraí, mas dá para mudar. O que você pode fazer agora? É a informação, através da informação, do autoconhecimento, que você pode criar uma mudança. Qual é a mudança que você quer? É você que tem que fazer.